existencialismo feminista. Oxe, e existencialismo lá pode ser feminista? Pode sim. Se liga aí que eu vou te contar porque hoje a mãe tá on. Simone de Beauvoir foi uma filósofa francesa lá do século XX. O século XX foi um movimento muito importante na filosofia, porque ele foi marcado por grandes acontecimentos na história. Se liga só, teve aqueles lances das duas guerras mundiais, a gente teve a emergência dos movimentos sociais e uma parada de coisa. E nesse meio termo, a Simone estava lá, botando uma pilha que as minas também têm direito. Então olha só, o existencialismo ele vai investigar um pouco sobre, como o nome sugere, a nossa existência. Qual é do ismo, cara? Ismo é quando um grupo de pessoas se junta para dar maior importância para aquilo que vem antes do ismo. Então, existencialismo, a gente vai dar importância justamente à nossa existência. O feminismo, por exemplo, vai seguir a mesma lógica. Olha só, se a gente pegar a ideia do ismo, ou seja, se a gente dá maior moral para aquilo que vem antes do ismo, a ideia do feminino, a gente vai debater a questão de gênero. Então, foi meio isso que a Simone fez. Só que, ressalva aí, ela não usa necessariamente essas palavras. A ideia de questão de gênero, tão presente hoje, não é um termo, não é um conceito da época da Simone. Embora ela foi pioneira na discussão, ela não usou esses termos. Bora lá então? A ontologia vai ser a principal parada que o existencialismo vai investigar. A gente vai pirar na ideia do que é a nossa existência, como o nome aí está sugerindo. Mais do que isso, a gente vai buscar na nossa existência a possibilidade ou não de uma essência. Quando eu falo de existencialismo, eu falo de um bocado de gente aí que se deitou aí, se debruçou para refletir essa questão do porquê que a gente é, o que a gente é, por que a gente está aqui. Então essas coisas quase shakespearianas aí de ser e não ser e toda essa vibe aí de para onde vim, para onde vou e tudo mais, vai ser tema de investigação do movimento da corrente existencialista na filosofia. Então olha só, juntamente com seu companheiro Jean-Paul Sartre, Simone vai chegar a uma conclusão muito doida. Ela vai falar que a nossa existência precede a nossa essência. Em outras palavras, Simone está falando o seguinte: no mundo, a gente não tem uma finalidade dada no nosso nascimento. Isso é, não é como se eu viesse para esse planeta, para esse mundão, e eu já soubesse o que eu preciso fazer. A gente, quando nasce, não tem uma finalidade, não tem uma essência, a gente existe primeiro. E existindo, buscamos então uma finalidade para a nossa vida. E aí, finalidade essa que não necessariamente ela é singular. Então tem muita gente aí buscando, investigando qual seria a finalidade para a sua vida. Não é uma parada singular, é uma parada plural. Seguindo vida, o que tem a ver então esse lance de existencialismo com o feminismo? Qual que é a relação das duas coisas? Quando eu falo que não existe um sentido para a vida, quando eu estou falando que a nossa existência vem antes da nossa essência, eu estou afirmando também, concomitante a isso, que eu existo independente daquilo que as pessoas falam que eu deva fazer. Eu existo sem que me atrelem funções sociais ou sem que esteja definido aquilo que minha vida, o caminho que ela vai trilhar, ou a forma que ela vai ter, eu vou existir independente de todo o resto do mundo. Então, dado isso, não existe uma natureza humana, não existe um papel social a se trilhar, não existe um caminho para se percorrer, não tem telos, ou seja, não existe finalidade, a gente só é a princípio. E sendo, buscamos uma maneira então de achar sentido nessa parada, de achar a nossa essência. Então, para Simone, não vai existir uma natureza humana e por não existir essa natureza humana, ela vai rejeitar todos esses papéis pré-definidos na sociedade. Você já deve ter lido em algum lugar, já deve ter visto algum vídeo falando que esse lance de cor, inclusive, é muito nada a ver. Por quê? Antes da modernidade, era muito comum a gente ver homem usando rosa. Rosa era uma cor masculina. E aí foi, com o passar do tempo, com as mazelas do dia a dia, rosa acabou se tornando uma cor mais feminina. Mas isso não necessariamente tem um fundamento lógico, ou existe necessariamente um porquê que o rosa é de mulher. Então a Simone vai negar essa ideia do papel pré-definido. Para ela, coraçãozinho pode ser para homem, para mulher, para o cachorro, para todo mundo. Então, não existe aí uma finalidade na nossa existência, beleza? Seguindo aí, ó.
Simone vai falar então, a partir disso, que o papel da identidade deve ser questionado. Ela vai promover esse questionamento e nas obras dela, ela vai militar muito nesse sentido, falando que, cara, não existe papel social, porque justamente não existe sentido na nossa existência. E com isso, cara, ela vai fazer o quê? Ela vai lutar pelo direito das minas. Olha só, a busca pela liberdade no que tange o feminismo é muito importante. Então a mulher no século XX, até antes disso, ela era muito reprimida. E hoje a luta continua e hoje eu posso argumentar até que ela continua sendo reprimida. Então essa busca, essa luta pela liberdade é uma pauta muito importante dentro da obra de Simone de Beauvoir. Então o que ela está falando em suma? Ela está falando que as mulheres devem, no que tange todo esse existencialismo, buscar a sua autonomia, buscar a sua autenticidade. Falar, mano, quero usar azul, beleza. Quero ser piloto de Fórmula 1, beleza. Quero virar mecânica, suave, cara, vai lá e vira. Então buscar essa autenticidade, buscar essa autonomia. Porque a gente tem muito estabelecido na sociedade, principalmente no que tange o século XX e o que vem até antes disso, a gente tem muito estabelecido essa ideia de que determinados papéis sociais não são femininos, porque por algum motivo o homem tem determinados papéis dos quais a mulher não se adaptaria, seja por uma razão biológica, seja por uma razão, enfim. Pega esse discurso, por exemplo, das mulheres serem biologicamente mais fracas que o homem e por isso elas não podem ocupar determinados cargos ou fazer determinadas coisas. Mano, eu penso o seguinte, imagina um homem, e imagina, por exemplo, Amanda Nunes, campeã, bicampeã, né, do UFC em 2 categorias. E aí você vai falar que não, mulher não pode lutar. Mano, sobe lá no octágono com a Amanda Nunes 1 minuto e aí você reflete depois sobre essa questão. Então ela tá falando o quê? Ela tá falando que as minas podem sim, cara, porque não existe uma essência antes da nossa existência. Então refletir sobre esses e outros pontos é o que o existencialismo tá falando. Justamente pensar qual que é o papel da mulher na sociedade, qual que é o papel do ser humano enquanto todo na sociedade, e aí a gente tem que, né, a partir disso, também cogitar, por exemplo, as estruturas de poder presentes na sociedade, como elas reproduzem esse estereótipo, como elas causam a sexualização do corpo feminino, como elas causam todo esse lance aí que o movimento feminista está há anos aí incorporando e lutando nas suas pautas. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre o feminismo, tem muito conteúdo lá no nosso blog, tem mais conteúdo no nosso canal. Se inscreve aí e tchau!